Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por todos aqueles que necessitam, por nossa família, por nossos amigos, pelos irmãos que se encontram nos hospitais, por aqueles que estão pelas ruas. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos e que nos fortaleça na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Estamos estudando o capítulo 12, Instruções dos Espíritos, o duelo. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. Item 12. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem para suportar as ofensas. Que interessante essa colocação, né? Nos traz o contexto do duelo conosco mesmo, de acordo com as nossas dificuldades. Muitas vezes somos muito rígidos com o nosso sentimento, né? E mentalmente ficamos duelando contra aquilo que estamos sentindo, né? E ainda tem a questão da coragem, como ele cita nesse texto, de enfrentar as dificuldades da nossa vida, né? E aí, por um lapso, eu resolvo que a melhor a melhor situação é a fuga, né? É a fuga dos problemas, é a fuga da vida, né? É fuga dessa realidade. Só que nós espíritas sabemos que a vida continua, né? Independente da morte do corpo, o espírito é eterno.
E se hoje nós estamos enfrentando essas dificuldades, se fugirmos dela, teremos duas dificuldades a enfrentar, né? Porque a questão da fuga, que aí ele coloca como suicida, que não teve coragem de enfrentar as dificuldades da vida, né? E vamos continuar com os mesmos problemas, né? Então, na verdade, eu estou dificultando mais isso, né? E aí ele coloca que o duelista não tem para suportar as ofensas, né? Muitas vezes a ofensa nos vem como um teste. E aí, o que que eu faço? Ao invés de me calar, ao invés de serenar o meu coração, como a gente fala, coloca a bola no chão, pensa racionalmente, respira, né? Não responde da mesma forma, né? E também como isso nos incomoda quando estamos ali no auge da raiva, né? E aí a outra pessoa se cala, né? Como isso nos afronta, porque queremos ali em nível de igualdade, mas quando o outro se cala, nos dá prova, né? Aí a gente se olha, olha para os nossos sentimentos. Por que eu estou fazendo isso? Repensa as nossas atitudes, né? Então, que possamos, no momento dessas ofensas, dessas dificuldades, nos calar, né? Nos calar, sentir, respirar e pensar em tudo que está acontecendo, né? Antes de revidar a essa ofensa. E como ele diz, duelar, né? Continuando, o Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, embaiai de novo a vossa espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre. Desculpa, por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? É uma pergunta, né? Com efeito, meus filhos, que a coragem é essa, que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que a menor injúria que ela vala em sangue? Onde é que está? Aonde está a grandeza da alma, aquele que não suporta, às vezes, nenhum pensamento contrário ao seu? Não podemos exigir que o outro pense como nós, precisamos aceitar. E isso muitas vezes começa nas pequenas coisas, né? Mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizestes do teu irmão? E ele responderá: Foi necessário o sangue para salvar minha honra, mas a voz replicará: Quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que restavam na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Pobre e louco, que não vos pedirá então o Cristo por todos os ultrajes que lhes tendes feito? Não somente o feristes com espinhos e com a lança, não somente o erguestes no madeiro infamante, mas ainda em meio à sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação vos pediu ele depois de tantos ultrajes? Qual foi? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que Jesus proferiu? Continuando o Evangelho, o último gemido do Cordeiro foi uma prece pelos seus algozes, ou como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde.
Erguei a fronte bem alta e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado. Podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão do orgulho próprio, senão o orgulho e o amor próprio. Vamos prestar conta daquilo que nós fizemos. É sempre nós. Muitas vezes justificamos a nosso ímpeto, a nossa dificuldade no outro. Ah, porque ele me fez fazer isso, porque ele me afrontou. O que ele fez é responsabilidade dele. Prestaremos conta do que nós fizemos perante aquilo, de que forma eu me portei. E todos nós temos condições, como ele diz aqui, de nos calar, de não reagir à ofensa no mesmo nível. Isso cabe a nós. Não, pois, só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer, mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Desculpa, eu acho que eu pulei um trechinho aqui. Ao vos criar, Deus vos deu o direito à vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois ele só deu o direito à natureza para se reformar e refazer. Esse direito foi dado à natureza, não a nós. Não temos o direito, nem de atentar com a nossa própria vida. Não é nosso esse corpo. Quem me dá o direito de tirar, né? Deus nos deu por empréstimo e prestaremos conta daquilo que fizemos com ele, né? Mas a vós nem sequer permitiu dispor de vós mesmos. Olha aqui, ó. Não nos deu esse direito, viu? Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um como ao outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas de sangue de um irmão. Então é para a gente refletir muito sobre nossas ações, né? Item 13. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa, para decidir sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamareis de insensato e esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir para o adversário, quase certo de sucumbir. Em verdade, de sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar, mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus. Da Idade Média? E lembre-se que, naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua. É verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar de sucumbir um inocente. Enquanto o duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido, ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo não deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir.
porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. O horror do mal estejam no coração do homem, né? Precisamos lutar com todas as nossas forças para extinguir esse mal em nós, em nosso coração. Muitas vezes falamos do outro, né? Ah, porque o outro fez isso, porque o outro agiu dessa forma. E eu? Como eu estou agindo perante o outro, né? Prestaremos conta daquilo que fazemos, daquilo que dissemos, da forma que nos deixamos lidar com essas situações. Prestaremos conta dos nossos atos, não do outro, nunca do outro, né? Francisco, o item 14, Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim? Dizeis frequentemente se me recusar a reparação que me perdem, ou se não pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agi segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra dita, muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. A importância do Evangelho, a importância de seguir os ensinamentos de Jesus, a importância de relembrar a forma que Jesus lidou, né? E nos colocar, estou agindo de acordo com os preceitos cristãos? Que contas prestareis à sociedade, se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher do seu marido, a mãe, o seu filho, aos filhos, o pai, e com ele o seu sustento. Sempre precisamos refletir a consequência dos nossos atos, não só naquele, e sim em todos que estão em volta dele. Muitas vezes atingimos a todos, aliás, a grande maioria das vezes, né? Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de queixar-se? Quando o ofendido, convém o que pode às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas, além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for, o sangue derramado não provocará maior alarde. O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e se verdadeiro deve ocultar-se no silêncio. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, a triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticante remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façai aos outros o que não quererei que os outros vos façam. Então, assim, desaparecerão todas as causas de discórdia e com ela as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre os povos. Eu falo bastante isso daqui para o meu filho, né? Essas palavras: não faça ao outro o que não quer que façam a você, né? Na íntegra, isso é respeito. Então, precisamos, desde pequenininho, né? Quando a criança é pequenininha, levanta a mãozinha para agredir,
ele já tem que ter a consciência. Ali a gente já tem que falar assim, não, não é dessa forma. Você não gostaria que fizesse isso com você. Então, desde pequeno, a gente já tem que crescer com essa verdade em nós, né? De que a gente não deve fazer ao outro. Na evangelização, a gente brincava muito com a criança, com as crianças, né? Da bolinha que vai e volta. Na mesma intensidade que eu lanço, ela retorna a mim. Item 15, Agostinho Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva ou um motivo fútil joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável, que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo, porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como um ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos da barbárie, quando a lei era direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais evidente, mais ardente na vida futura. Então é isso, né? Tem uma nota que fala sobre os duelos, que se tornam cada vez mais raros, e se ainda vemos em tempos a tempos dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-se sua graduação desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e lança em punho, até um simples uso de espada, que depois se tornou mais um ornamento, um acessório de uniforme do que uma arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo. Hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente não se dava atenção. O espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie, ao incultar nos homens o senso da caridade e da fraternidade, do amor ao próximo, né? Então, graças a Deus, a gente vive esse processo de evolução na humanidade, né? Mas ainda existem os duelos, como o texto colocou, né? E para finalizarmos a leitura de hoje e esse capítulo, trago um texto extraído do livro Jesus e Vida, pelo espírito de Joana, psicografado por Divaldo, O Antigo Hábito do Duelo, o nome do texto. O duelo figura na história da humanidade como uma prática violenta e injusta. Por muito tempo, as legislações admitirão esse genuíno resquício da barbárie. Ele consistia na exaltação do mais desmedido e descontrolado orgulho, embora transvestido de honra. Sua lógica era a de que a honra lavava com sangue. Entretanto, o homem verdadeiramente honrado não precisa matar ninguém a fim de testar essa sua qualidade. A honra é um atributo espiritual que cumpre todos os seus deveres, inclusive os de humanidade. É desumano matar alguém, por mais grave que seja a ofensa recebida. Quando se admitia o duelo, era considerado prova de coragem dele participar.
Na verdade, tinha-se apenas exibicionismo social e arrogância, sem qualquer preocupação ética. O duelista treinado não passava de um homicida. Ele se lançava na empreitada ciente da sua supremacia. Já o que aceitava o desafio, sabendo-se em desvantagem, cometia suicídio. Ambos violavam o código divino. Teriam tempo de se arrepender do orgulho que se entregavam. Essa prática infeliz deixava viúva, órfão, por cujas dores e provações os duelistas no futuro responderiam. Lentamente, a legislação humana evoluiu. Hoje não mais se admite o duelo. Entende-se que a honra não se conquista ou se mantém à custa de homicídios ou suicídios, mas a criatura humana é sempre herdeira das suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio, ressentimento são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é dever de todo homem comprometido com os ideais de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida ou morte, mas as criaturas permanecem se degladiando por bobagens. Embora não armados, tais confrontos permanecem bastante nocivos. Nos armamos agora pelas palavras, meus irmãos, né? Eles tiram a paz e semeiam tragédias. No lar, no ambiente de trabalho, no meio social, os indivíduos se melindram com grande facilidade. Ao invés de conversarem, acertarem as diferenças, cultivam as mágoas, os ódios, a semelhança de tesouros. Tão nefasto cultivo um dia explode na forma violenta de discussão. Na falta de coragem para enfrentar o presumido opositor, não são raros que lançam mão de maledicência. Tornam a vida do desafeto um inferno, ao espalhar em torno de seus passos as sementes da desconfiança. Onde eles antes via sorriso e simpatia, passa a confrontar má vontade e cara feia. Ainda há quem duele mentalmente, desejando o mal àquele que supostamente o ofendeu. E aí já sabemos de como o nosso pensamento é poderoso e como atinge o outro e atinge a nós mesmos, né? Os pensamentos negativos, por vezes, atingem o destinatário e esse vibra em faixa equivocada e também se entrega às remorques. Mas sempre empestam a atmosfera espiritual de quem os emite e geram mal-estar e enfermidade. Ciente dessa realidade, preste atenção a como reage às provocações e desentendimentos. Saiba que há mais coragem e sabedoria em relevar do que em revidar as ofensas. Cesse com o triste hábito de duelar e ofender e passe a perdoar e compreender. Uma vida honrada é a melhor resposta às provocações. Pense nisso. Então, esse texto é bem oportuno, né? E bem, porque por vezes nos traz a realidade da questão do duelo, né? Porque por vezes pensamos que é tão distante de nós e como vemos aqui não é. Duelamos mentalmente com o outro, com nós mesmos, né? Ainda somos inflexíveis, né? Queremos ali olho por olho e dente por dente, revidar as ofensas, né? Então, que possamos aqui repensar sobre essa mensagem, o Evangelho, e, e se prender a essa frase, que sempre há mais coragem e sabedoria em relevar toda e qualquer ofensa, né? Perdoando e compreendendo, entendendo que se o outro ainda não entende, é responsabilidade dele, mas eu tenho que prestar conta daquilo que eu faço, né? Boa semana a todos, fiquem com Deus.